Juízes capítulo 11, é o texto que eu vou estudar com você. Versículo 30 começa assim: e Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Belqueramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: a minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. Eu vou pedir a você, curva a sua cabeça só um instante, fecha os teus olhos. A Bíblia fala assim: quem pede, recebe. Pede para Deus falar com você, pede para Ele uma palavra. Abra seu coração e fala: Deus, me dá uma palavra para voltar para casa. Me dá uma palavra, Senhor, que me traga uma direção. Se você puder orar pela pessoa que está do teu lado também, pedindo a ela aí que Deus fale com ela. Faça isso. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela é preciosa, a tua palavra ela é doce. E nós estamos aqui dizendo que nós precisamos de uma palavra aqui, ó Deus. Esse silêncio, Senhor, é que nós aquietamos o nosso coração para ouvir a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga para alguém assim: Deus quer falar muito com você. Você pode falar isso de novo? Diga assim: Deus quer muito falar com você. Amém. Há muito tempo atrás, nós fomos fazer um passeio, minha família. Nós fomos a Campos do Jordão, um feriado, eu não me lembro, mas eu acredito que foi 1º de maio, e saí com amigos, e o Renan ainda era pequeno, quer dizer, o Renan nunca foi pequeno, mas ele era menor, e nós passamos um dia assim fantástico. Na volta de Campos do Jordão, um trânsito muito grande, acho que todo mundo resolveu voltar na mesma hora, e então aquela fila de carros de Campos do Jordão até Taubaté. E eu confesso a você que até hoje eu não sei porquê eu decidi sair ali por Pinda, Tremembé, tem um nome ali, né? Eu ia falar Umuarama é Lorena. Piracuama, tá? Piracuama. E nós saímos da pista, os amigos que vinham atrás também saíram, e ficamos ali esperando uma brecha para cruzar a pista de carro. E em um determinado momento assim, deu uma brecha assim, e eu entrei com o carro na pista. Eu tinha uma Paraty,
E o Renan estava deitado, a cabeça dele pegava de um lado do carro e o pezinho dele do outro lado. E o que eu entrei na pista, poxa, apareceu um carro, cara, não sei de onde, subindo. E eu sei que a pancada foi tão forte que o nosso carro ficou girando na pista. E ele bateu exatamente onde estava a cabeça do Renan, deitado. Aí rasgou a lataria do carro, o cano do combustível soltou, e foi um estrago. No outro carro, a pessoa que estava no carona tinha operado a perna e estava com a perna esticada. E aí a pancada foi terrível. Bom, eu sei que depois que os amigos levaram minha família embora, tudo, eu fiquei lá para resolver o que tinha que resolver, tudo, acertar os detalhes. O carro não tinha condições, que rasgou a lataria, soltou. Eu sei que eu fiquei aquela tarde e noite toda, de madrugada lá, resolvendo coisas. Não sei se você já teve isso, mas eu queria bater em mim mesmo, de raiva. E eu ficava falando comigo, cara, por que você não foi reto? Por que você não seguiu até Taubaté? E eu ficava assim. Não sei se você já passou por uma situação que você fica brigando com você, com a vontade de puxar cabelo, não, porque não é o caso, mas de dar um soco, cara, porque, cara, que besteira é essa que você fez? Um dia maravilhoso, um dia assim, poxa, sabe aquele dia que você, tudo dá certo, você brincou, se divertiu com os amigos, passou, e aí uma bobeira, um acidente. Gente, eu fechava o olho e eu via a cabeça do Renan, aonde bateu. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, sabe assim, se eu puder traduzir, eu digo para você, a mão de Deus estava exatamente ali, porque quem viu como ficou, e aonde o Renan estava, e ele acordou chorando de susto, só nada. Nós ficamos com a marca do cinto no corpo, foi bem esquisito. Tema de hoje: isso poderia ter sido evitado. É isso que eu queria falar na sua vida. Isso poderia ter sido evitado. Lá em casa, eu uso uma palavra com eles lá em casa, que é essa assim, olha, evite tudo que pode dar errado. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: evite tudo que pode dar errado. Esse texto, essa história que nós acabamos de ler, ela não precisava acabar assim. Essa história aqui é uma história fantástica, porque quem estava fazendo tudo isso aqui era Deus. Ele não precisava fazer nada, nada. Gente, olha só, Deus não se move do jeito que você pensa. A nossa mente humana transporta um Deus humano. Na nossa cabeça, Deus, Ele age igual nós, da mesma maneira que a gente, por exemplo, a nossa raiva, a nossa assim, descontentamento, sabe? Se alguém, por exemplo, fez alguma coisa para nós, falar, vou dar um gelo nessa pessoa. A gente tem essa ideia, que Deus dá gelo. Outra coisa também, irmãos, assim, que a gente pensa também, eu já ouvi isso aí, que a oração é o braço que move a mão de Deus. Olha, se eu falar uma coisa para você, cuidado com isso aí, porque dá uma impressão que Deus está com os braços cansados, parado no céu, quase que dormindo, e você começa a orar, e a sua mão vai lá, e pega a mão. Não faz isso não. A Bíblia diz que Deus não dorme e não tosqueneja. Nada pega Deus de surpresa. Cuidado, que você pode estar achando que a sua oração ela é tão poderosa. Ou então fulano tem uma oração, pastor, que quando ele ora, o céu
Irmãos, a Bíblia fala que é orar em nome de Jesus, que move os céus e terra, é o nome de Jesus. Um dia uma mãe desesperada veio a mim e trouxe por escrito o nome dos filhos dela e queria que eu orasse. Eu digo, eu oro, mas eu preciso ensinar a senhora, porque eu penso assim, que imagina Deus ouvindo a senhora orar pelos filhos e eu acredito que Deus vai ouvir mais a senhora do que eu, que a mãe orando pelos filhos, que é mais o quê? Então, nós temos uma ideia que talvez a gente precisa fazer alguma coisa assim, meio que extraordinário. Por isso, irmãos, que a gente tem umas práticas, que é assim, meio macumbaria, meio, sabe, assim, umas coisas assim, meio, sabe, tipo, vai entrar no campo, tem que entrar com a perna. Imagina eu que sou canhoto, demorava, porque achar a perna, para pôr a perna direita, para entrar com a perna, 3 pulinhos, quem nunca deu 3 pulinhos? Tem até a musiquinha, que eu não sei o que é, santinho, não sei o que, 3 pulinhos e tal. Nós somos assim, parece que a gente faz alguma coisa, e quando a gente faz aquilo, Deus abençoa. O Leandro estava nos ensinando no estudo de quarta-feira, a graça e a misericórdia. A graça basta. A graça basta. Deus não vê como vê o homem. Não é assim. E Jefté, ele é fruto de uma relação errada. Ele é fruto de uma relação do pai dele com uma prostituta. Um caso errado, e aí ele mora com o pai tem outros filhos, só que os filhos vão crescendo e olham para Jefté e falam assim, cara, você é filho de prostituta, nós não queremos você aqui não, você não vai ter parte com a gente não. E colocaram ele para fora, falou, olha, vai embora, tocaram ele, e ele foi embora. E diz a história que quando ele foi embora, a Bíblia fala assim, muitos vadios se juntaram a ele. Vadios, se você olhar no dicionário, quer dizer assim, gente que não trabalha, gente que está à toa. Olha o que se juntou, o cara já está ruim, olha o que se juntou. Então ele tinha agora um grupo, uma turma, uma banda de vadios. Só que um dia lá, os amonitas se levantaram para fazer uma cobrança, eles queriam guerrear e queriam brigar, e os israelitas não estavam preparados para a guerra. E alguém falou, olha, Jefté está com uma turma da pesada, e foram chamar Jefté. Jefté falou, peraí, para ser filho eu não sirvo, para defender vocês eu sirvo. Então, se vocês me colocarem como líder de todos vocês, eu guerrei. E eles falaram, está feito. Jefté primeiro foi conversar, não deu certo, e ele partiu para a briga. Estou resumindo a história, se você puder ler depois, você vai achar umas palavras melhores do que eu estou usando aqui. E ele foi guerrear, é outra coisa que lá em casa também a gente fala isso. No muito falar há erro. Fala para a pessoa do lado assim, quem fala muito erra. É legal daqui de cima, que você vê que a pessoa escolhe a pessoa certa para falar. Ele vai falar com a mulher, falar com a outra, que vai dar B.O., vai dar problema. Quem fala muito, acaba errando. Fala o necessário e ponto. E ele está empolgado, tudo, vamos que vamos, agora eu vou ser o líder, tal. E ele pega e fala assim, Deus, minha chance, Senhor, eu vou agora, eu vou voltar para casa, eu vou ser o líder de todos. Senhor, olha, agora vai ser minha virada de vida, e eu prometo, que se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der essa vitória, a primeira pessoa que saía, assim, abrir a
porta da minha casa, quando eu estiver chegando, a primeira, abriu assim, colocou a cara, eu vou sacrificar o Senhor. Ok. Sabe aquelas coisas que você fala, você não devia falar? Isso poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. Ele foi para a guerra, ganhou, Deus era com ele, Deus deu a vitória. E ele volta para casa, e cantando uma música, e tocando um tamborim, saiu a filha dele, a única filha. E ali toda a alegria vira uma tristeza. E aí eu queria ministrar para você que tem coisas na nossa vida que podem ser evitadas. Tem coisas que você, no livro de Provérbios, e eu aconselho você a ler Provérbios inteirinho, ler, reler, diversas vezes fala que o avisado, ele desvia daquilo que vai dar errado. Gente, sofrimento pastoral é você ver que a pessoa, ela podia evitar o que está acontecendo e ela não evita. Ela precisava tomar um rumo diferente na vida dela, ela não toma. Ela precisava decidir mais rápido a vida dela, para ela não sofrer tanto assim. Ela precisava rever, constantemente nós temos que rever a rota, constantemente nós temos que rever nossos alvos, rever as atitudes, constantemente nós precisamos ter uma conversa. E desculpa, se você não fizer isso, você vai, às vezes, passar vergonha. Tem coisa que você pode evitar. Fala para o pessoal ao lado assim, tem coisa que você pode evitar. Muita gente aqui que eu acho que nunca ouviu isso. Eu fui pregar na Igreja Bíblica da Paz, quando tinha a Bíblica da Paz aqui em Guará, e eu voltei, acho que de Cachoeira Paulista, que nós tínhamos igreja lá, eu voltei correndo, era um sábado, a Eloide não ia comigo, eu ia correndo lá, eu ia ministrar a palavra, era um sábado, e eu cheguei correndo de Cachoeira, tomei um banho falando com a Eloide, olha, eu estou indo lá para a igreja, vou ministrar a palavra, depois eu volto tal, e ela falava também, não, tá ok e tal, e eu tomei banho correndo, troquei de roupa, calcei o sapato e saí falando com a Eloide no portão, estou bem, ela gritava, está bem, e eu fui pregar, e eu estou na igreja, está tendo louvor gostoso assim, estou com louvor, aí uma hora a pessoa falou assim, agora fecha os seus olhos, eu baixei a cabeça assim, fechei os olhos assim, levei um susto, porque tinha um pé maior que o outro, assim, né? Aí eu olhei, continuei orando, e um pé assim, um pé na frente do outro, assim. E vocês estão rindo, mas eu na hora imagina que eu ia falar na frente da igreja. E eu falei, puxa, a Heloísa podia ter visto, mas eu saí correndo, eu coloquei um sapato bico fino e um com bico retinho. E fui. E lá tinha um negócio de madeira na igreja, eu ficava olhando de baixo, falei, gente, a hora que eu subir ali, eu vou dar um passinho para trás, para o outro ficar igual, e vou ficar atrás daquilo, eu não saio dali para nada. E eu preguei quase uma hora assim, ó, irmãos, até para orar pelas pessoas, eu falei assim, irmãos, Deus abençoe, porque acabou o culto, eu pedi desculpa lá para o pastor e ó, fui embora correndo. Depois falei, Eloíde, você nem para olhar, né? Tem coisa na nossa vida que você pode evitar. Eu contei também uma vez que eu fui a São Paulo e na época tinha um carro que não tinha ar-condicionado e nós fomos com a família, um calor, e você imagina, não sei se você tem esse problema, quando a mulher faz o cabelo, e aí você não pode abrir o vidro do carro, e não tem ar-condicionado, e eu sei que eu cheguei em São Paulo, eu estava derretendo, eu falei para a Heloísa, vamos passar aqui
no lugar aí, a gente comprou uma camisa, eu troco a camisa e ponho uma camisa. E paramos rapidinho, estacionamos o carro, entrei, comprei uma camisa tal, coloquei e fui. Era uma festa lá da família tal, e fui. E eu estou na festa, assim, me achando, né? E eu estou vendo uma tia fazer assim para mim, chamando. E eu achei que ela queria me abraçar, abriu o braço assim, ela foi e arrancou da camisa, estava aquele negócio GGG, GGG. Cara, tem umas vergonhas que você podia ter evitado. E eu queria falar sobre isso hoje com você. Vamos ver algumas coisas que a gente pode evitar? Vamos. Eu anoto aqui algumas coisas que eu queria ministrar na sua vida. Não é só isso, é claro. Primeira coisa que eu queria falar com você que precisa ser evitado: a destruição. Sabe, quando você não pode deixar acabar. Você não pode deixar chegar no último. E desculpa, infelizmente é isso que acontece. Sabe, quando alguém vem pedir ajuda, é porque já acabou. Ela só vem comunicar: pastor, já era. Você não pode deixar. Lá no escritório que eu trabalhava, nós usávamos uma expressão com todos lá, eu falava para eles: você não pode deixar a vaca sentar, deitar, porque depois que ela deitar, você não põe de pé. Não pode, você tem que tocar. Você não pode deixar a coisa chegar no final, no fundo do poço. Você tem que evitar isso. Vai aparecer um texto aqui, olha, Sofonias, nem vou mandar você abrir que vai demorar muito, é Sofonias, capítulo 2, versículo 15, não é Salmo, é Sofonias. Olha esse texto, presta muita atenção nesse texto, muito importante isso. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: eu e mais ninguém. Olha como é que ela termina: que ruínas sobraram, uma toca de animais, todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Uma versão fala assim: cidade alegre e descuidada, tornou-se pousada de animais, destruição total, acabou. Sabe, porque você abandonou, você descuidou, você não deu atenção. Você precisa evitar isso. Irmãos, olha, é muito sério que eu vou falar para você. Tem coisa que dá para evitar. Tem coisa que você está percebendo que está dando errado. Tem coisa que você está percebendo não está bem. E se você não reagir, se você não pedir ajuda, se você não descruzar o braço, se você não tiver uma atitude, vai da destruição, vai acabar com tudo. E eu fiz uma anotação aqui, importante isso aqui, sobre destruição. Filhos, há pais perdendo seus filhos dentro de casa. Há pais que estão perdendo os sonhos dos seus filhos. Nós temos aqui, né, na Carisma, diretor de escola, professor, coordenador, nós temos tudo aqui, pessoal da área da educação. E é triste quando vai dar notícia para o pai: olha, seu filho não está bem na escola. E você vê a cara de surpresa do pai, porque ele não sabia. E aí, nós precisamos acompanhar, porque senão chega a um estado que não tem mais o que fazer. Sonhos, abandono, estão sendo, sabe, assim, não está dando atenção. Os pais estão me ouvindo? Digam amém. Estou falando junto com você. Nós precisamos conversar mais com os nossos filhos. Está difícil. Eu tenho 2. Não sei quem tem 21 e quem tem 7. Difícil. A de 7 tem vezes que fala pensando que tem 21.
Aí sem falar, ô menino, você tem 7. O de 21 não vou falar nada. Casamento. Qualquer relacionamento é destruído por causa de abandono. Isso pode ser evitado. E é interessante, você pode, eu sei que não é o seu caso, mas quase todo mundo que tem uma pequena briga dentro de casa, evita falar, dá um gelo. Isso é abandono, e abandono leva à destruição. Falta de toque é abandono, isso leva à destruição. Falta de carinho é abandono. Você pode evitar isso. Segunda coisa, primeira é destruição. Evita. Irmãos, nós construímos isso aqui, e não foi brincadeira construir isso aqui, principalmente com o dinheiro que nós tínhamos. Olha, se você não olhar, isso aqui vai se destruindo. Se você não fizer uma manutenção, vai destruindo, vai quebrando. É uma luz que começa a piscar, que você fala, não, deixa. Aí ela vai apagando, apaga ela, vai apagando tudo. Você tem que tomar conta, você tem que olhar. Segunda coisa que eu quero falar muito sério aqui, você pode evitar isso aqui. Contaminação. Vai aparecer aqui, não precisa abrir, Levíticos 18, 24. Eu postei essa semana, e uma coisa que tem me preocupado, eu postei algo sobre bebida alcoólica dentro das casas. Sabe, irmãos, assim, eu respeito o seu pensamento, de verdade, eu respeito. Eu estou como pastor aqui pedindo a você, cuidado com os filhos, porque você, eu acredito, que você abre lá a garrafa, e você para, mas seu filho não vai ter a mesma força que você para parar. Então, tudo que vai trazer uma contaminação, evita. Levíticos 18, 24 diz assim: não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Evita. Gente, quem decide o que você vai ver e não ver é você. Mas por favor, não tome isso uma palavra para nunca mais voltar aqui. Mas uma coisa que contamina demais é uma novela. Desmancha essa cara que você fez. Que é isso? Não falei isso tão assim. Pô, o que mais contamina? Novela. Pornografia contamina a alma. Como é que eu faço? Não vê, evita. Conversa com uma pessoa que está em tratamento alcoólico, frequentando AA, Alcoólicos Anônimos. Conversa, sabe uma instrução que ela recebe? Não vai, não passa perto, não cheira, não vê, não, evita, é radical às vezes, sabe? Não, se você não quer isso, eu evito lugares aonde só tem palavrão, eu evito, porque senão, se eu ficar ali muito perto, chega uma hora aqui do púlpito, aqui vai, pastor, que é isso? Rapaz, é que escapou. Não é que escapou, você contaminou, pegou, você ficou ouvindo, uma hora você fala. Lá em casa, às vezes, a Larissa chega,
e fala assim palavras que a gente não usa dentro de casa. Até é estranho, porque a gente olha assim e fala, mas a gente não fala isso aqui em casa? Não é palavrão não, assim umas palavras diferentes, alguma coisa assim, meio gíria, sabe assim, você olha assim e fala, gente, que é isso? Aí a gente pergunta, filho, o que é isso aí, filha? Ah, na escola. Aí a gente tem que ir lá trabalhar. Esses dias ela entrou no carro, eu fui buscar. Ela falou assim, pai, olha essa que legal. Gente, já dá palpitação. Você é assim? Ela saiu da escola, eu peguei, falei, pai, olha essa que legal. Pobre fazendo compra. Eu gelei. Rico fazendo compra. Casa de pobre. Casa de rico. E eu dirigindo. Falei, filha, a hora que chegar em casa, você repete isso para a mamãe? A hora que ela falou, a Heloísa quase que torceu meus costelos. Filha, parece legal, mas você está debochando, filho, de alguém que pode ser nós mesmos. Porque, em comparação a algumas pessoas, eu não sou rico. Isso que você falou, às vezes, ofende uma pessoa, essa brincadeira. Evita machucar, evita ofender, evita isso, filha. Não se contamina com isso. Irmãos, eu ouvi um pastor, eu vou falar o nome dele aqui, é um homem de Deus, Paulo Mazzoni, uma igreja enorme, e ele contando que na igreja dele, casamento faz fila de táxi, porque as pessoas bebem tanto no casamento, que tem que ir o táxi para levar embora. E ele começou então a ministrar, cuidado, evita, não se contamina. E se nós não tivermos essa preocupação, a nossa casa está contaminada, você está contaminado, seu casamento está se contaminando com tudo que não presta, tudo que não é bom. Suas palavras estão mudando, seu coração está mudando, suas atitudes estão mudando, porque você está permitindo que aquilo que não é bom, não edifica, não traz alimento para a sua vida, você está se contaminando. Pode desfazer essa cara de bravo, pode dar um sorriso agora. Difícil. Terceiro, você precisa evitar perdas. Você sabia que muitas perdas poderiam ser evitadas? O povo brasileiro é acostumado a perder, isso eu sei, isso faz parte da nossa mentalidade, alguém pôs na nossa cabeça, perder para nós damos risada, a gente dá risada do que o Congresso faz, a gente dá risada de tudo, gente. Até que alguém, eu contei essa aqui uma vez, aqui na padaria, eu estava no caixa, e entrou um rapazinho, assim, todo esquisito, assim, andando assim, tal, e a menina do caixa deu risada dele, roupinha, tal, e a menina do caixa começou a dar risada dele, e eu olhei para o irmão dela e vi que ela não tinha anel de casado. Eu falei para ela, não dá risada não, vai fazer falta para você, vai fazer falta para você. Nós estamos, sabe, irmão, a gente não está percebendo que está tudo se perdendo. Perdas financeiras. Quer ver? Quantos aqui têm acompanhado o aumento da energia elétrica? Tem gente que nem sabe. Onde? Gente, lá em casa está uma neura. Eu entro no quarto e a Heloísa vinha atrás pagando a luz. Está no escuro lá em casa. E ela sabe de cor. Aumentou 45, aumentou 35, aumentou lá em casa, não posso acender a luz. Você acende a luz para enxergar uma coisa, a Heloísa vem apagando. E ela apaga e fala assim, você esqueceu, Heloísa, eu acabei de entrar. Foi só para... Você liga a televisão, desliga. Eu falei, Heloísa, eu vou assistir, só fui aqui.
Você está rindo, mas na sua casa está um monte de luz acesa, né? Aí vem a conta, você fala assim: ó, o que o diabo fez, está montado em cima do relógio. Diabo. E olha, eu não faço oração especial para o relógio de luz, não faço. Pastor, o senhor faz oração especial? Não faço. E esse negócio de ficar colocando garrafa de água para voltar o relógio também, só aí, ó, parar com esse negócio. Perdas. Vamos lá? Vamos concluir isso aqui? Isso poderia ter sido evitado. Olha para mim, irmãos, assim, porque são atitudes que você precisa ter. Você está percebendo que alguma coisa não está boa. Evita que chegue ao fim. Faça alguma coisa. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça para alguém te ajudar. Olha, me orienta aqui. Eu brinquei, mas é verdade. Porque assim, eu sou meio desligado mesmo. Eu acendo a luz e saio e largo a luz acesa, é verdade. E a Eloíde, ela está falando assim: ó, isso aqui vai aumentar o nosso gasto e isso precisa ser evitado. Precisa. Nós temos que parar de ficar gastando dinheiro à toa. Alguém está me ouvindo? Olha para a pessoa do lado e fala assim: ele está falando com você. Não, gente, foi só isso que eu pedi para falar. Foi só isso. Ele estava falando com você, foi só. Gente, dinheiro não dá em árvore. Diga amém. Amém. Entendeu? Ai, pastor, mas Deus me abençoa. Eu sei que Ele te abençoa. Pô, mas você está dando muito trabalho para anjo. Sabe, cuidado, perde muito. Se você ler, Jesus começa a ensinar sobre perda, ele narra 3 parábolas. Sabe, perder, não aceita, sabe, faça algo, dá para evitar. Dá para evitar. Eu falei aqui, talvez passou rápido aí, tem pais perdendo os filhos dentro de casa. Conversava com amigos ontem. Um amigo me disse: minha mãe falou para mim, não casa. Graças a Deus ele é bem casado, tem família, graças a Deus. Mas a mãe falava assim: casar para quê? Você vai casar e vai separar, vai casar, vai separar, você vai casar, vai separar. Isso é palavra. Pais usando palavras estão perdendo seus filhos dentro de casa. Pais reclamando da vida, estão matando os sonhos dos filhos dentro de casa. Cuidado, isso pode ser evitado se nós tomarmos uma outra atitude, um outro caminho de ânimo, de incentivo, de encorajamento. Sabe, irmãos, não está fácil, mas tudo vai bem em nome de Jesus. Vamos caminhar. E os filhos estão olhando e falando assim: meus pais são loucos. Mas se está dando certo, eu vou seguir também, ué. E você vai escrever uma nova história. Crê nisso, irmãos? Evita. Igreja, irmãos, você não pode almoçar todo dia comigo dentro da sua casa. De vez em quando você almoça com outras pessoas. Você senta para almoçar, fala de mim. Evita isso, né? Tem gente que fala para a criança: ou você fica quieta na salinha, ou eu vou levar você para o pastor. O que a criança tem? Esse pastor é um monstro. Quando ela descer aqui, ela vai ficar assim, ó. Mãe fala do marido, fala do pai para o filho. Seu pai não presta, mas você tem que ouvir ele. A criança fica assim: peraí, não presta, mas eu tenho que ouvir. E quantas coisas a gente precisa evitar. Amém, irmãos? Vamos terminar aqui, vamos concluir.
Como podemos evitar tudo isso? Como? Puxa, eu vou falar algo, não fica assim, é uma tradução mesmo, eu fui no dicionário, a palavra é essa aqui mesmo, tá? Primeira coisa, como podemos evitar isso aí? Ter juízo. Pergunta para alguém assim, escolhe a pessoa certa. Você tem juízo? Legal é a mulher virar para o marido. Ele mandou perguntar para você, você tem juízo? Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Provérbios 14, 15 e 16. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Por favor, diga, eu não sou assim. Faz uma força, fala, eu não sou assim. Você não conseguiu falar? Provérbios 22, 3. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. O dicionário diz que ter juízo é ter equilíbrio. Sensatez é uma pessoa que age com cautela. De quem que eu estou falando aqui hoje? Quem tem juízo? Olha, gente. Devia ter um texto na Bíblia assim: quem tem falta de juízo, peça a Deus, que a todos dará liberalmente. É sabedoria. Devia ter assim, juízo. O texto diz: quem tem juízo, toma cuidado, evita, a fim de não se meter em dificuldade. Gente, se eu estou do lado de Jefité, e ele abre a boca e fala assim: olha, a hora que eu voltar da guerra, a primeira pessoa que aparecer na minha porta, eu vou dar ela em sacrifício a Deus. Eu falo: cara, cala a boca. Se é na minha casa, a Larissa sairia da porta fazendo estrela e espacar. Eu chego em casa, eu abro o portão de casa, ela vem dando estrela, e eu tenho que começar a orar. Eu falo: meu Deus do céu. Se eu estou lá, eu falo para ele: cara, não fala isso. E se sai a sua filha? Ele ia falar assim: Deus me livre. Mas não tinha ninguém para falar isso. Tenha juízo. Irmãos, por favor, você não pode estar dentro de uma igreja querendo levar Deus a sério e não ser uma pessoa de juízo. Tem coisa que é incompatível. Você lê a palavra de Deus e não ter equilíbrio, não agir com cautela. Desculpa, tem coisas que parecem loucura. Loucura. E eu estou aqui ministrando na sua vida. Isso pode ser evitado. Evitado. Alguém está me ouvindo? Segunda coisa, como podemos evitar? Ter alguém que fale em sua vida. Você tem alguém que fala na sua vida? Você tem alguém? Grandes problemas poderiam ser evitados se você tivesse uma pessoa que ela falasse na sua vida. O texto que eu li fala assim: ó cidade alegre e despreocupada, que dizia assim: ó, deixa comigo, eu e só eu. Está errado. Desculpa, está errado.
O caminho de Deus para a nossa vida é discipulado. Alguém fala na sua vida e você fala na vida de alguém. A vida de alguém fala na sua, e a sua vida tem que falar na vida de alguém. Diga amém. É assim que funciona. Aqui na Carisma tem uma pessoa engraçada. Só porque eu fui falar dela hoje aqui, ela não está aqui. Acho que é bom. É um amigão, um cara sabe tudo. Pô, o cara sabe, assim, elétrica ele sabe, hidráulica ele sabe, carro, desmonta o carro, ele sabe tudo o cara sabe. O cara é bom, ele é bom, o cara manja mesmo. Mas todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa, ele me procura. É o Ney. Impressionante. Às vezes até eu estou assim meio corrido e eu paro para ouvir o Ney, porque eu me sinto honrado de tanto ele vir e falar comigo. Ele não faz tudo que eu falo. Não, mas não tem que fazer. Não, é verdade, Deus, mas eu falei sério. Não tem que fazer, tem que ouvir. Você acha que o Renan faz tudo que eu falo? Puxa, seria uma benção, mas não faz. Entendeu? É verdade. Você acha que eu fiz tudo que minha mãe falou? Pô, olha quantas cicatrizes eu tenho. Mas ele vem e ele fala: pastor, tem um minuto? Tem. Ele falou assim: não sei se você vai brigar comigo não, mas eu precisava perguntar. E ele pergunta, ele fala: pastor, tal. E aí a gente conversa, às vezes é o mesmo o consenso, às vezes eu falo: olha, posso falar a verdade? Vamos ter um período aí de espera para ver. Ele fala: vamos, e conversa. Deixa eu fazer uma pergunta séria. Você tem alguém que fala na sua vida? Grandes problemas poderiam ser evitados se você ouvir alguém, mais um conselho, mais uma pessoa. Agora olha para mim, não tem que ser eu, sabe, irmão? Eu não estou me eximindo, mas assim, não, eu pastor, não. Você não tem uma pessoa madura, um irmão, você não tem um amigo, você não tem uma pessoa que é sensata, que tem juízo, senão você está a pé. Precisa ter uma pessoa. Filho que não ouve pai sofre grandes problemas. Como é que eu sei? Não posso dar muita corda que ela está aí hoje. Você tem que ouvir quem fala na sua vida. Você tem que ouvir. Pelo menos ouvir. Que depois você vai dizer: puxa, fulano falou, eu que não ouvi. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Diga amém. Provérbios 13:10, na Nova Tradução Linguagem de hoje. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir um conselho. Pedir um conselho não custa. É bom e geralmente é de graça. Amém? Por último, como você pode evitar isso? Busque a paz. 1 Pedro 3:11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga.
Essa foi a palavra que eu ministrei para uma amiga esses dias. Busque paz e siga. A Bíblia diz que o árbitro do nosso coração é a paz. Se não está sentindo paz, evita isso. Está com uma mancha de dúvida, de tormento, de incerteza, de incômodo, evita isso. O que vai dirigir sua vida é paz. Não é Kung Fu Panda, não. Paz interior, paz interior. Não é isso que eu estou falando. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Irmãos, é melhor ter paz do que querer estar certo. Alguém me ouviu? Eu sei que você quer estar certo, mas tem hora que melhor é ter paz. Outra coisa que eu vou falar, não fique bravo comigo, não, por favor. Às vezes é melhor ter uma vida mais simples e ter paz, do que ter muito suor e não poder dormir em paz. Às vezes, cara, é melhor dormir em paz. O salmista diz no Salmo 4: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Paz. A Bíblia fala assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Evita conversa que não dá, não traz nada, não resolve. Evita discussão que, sabe, quantos anjos cabem na ponta de uma agulha. Irmãos, não vai dar, não tem nada isso. Por isso que John Wesley dizia assim: olha, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, o amor. Paz, irmãos. Tem coisas que não é essencial. Liberdade. No que é essencial, a gente se une. Agora em tudo, irmãos, em tudo, paz. Paz, irmãos, paz. Para com coisa. Para com isso. Não, sabe, não entra nessa discussão. Isso aí só separa a família. Isso aí só traz tormento. Para com isso. Para com isso. Sabe? Para quê? Evita. E eu termino dizendo: a nossa paz é Jesus. É Jesus. Busque a paz e siga. Vai fazer você evitar muita coisa na sua vida. Amém? Fica de pé. Vamos terminar. Vamos orar.